Meus irmãos, graça e paz, um excelente e abençoado dia a todos. Eu quero compartilhar com você nessa manhã e nas próximas também alguma coisa a respeito da carta que Paulo escreveu aos Romanos. E eu vou ler aqui o primeiro versículo para você, Romanos 1, verso 1, que nos diz assim: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Esse tipo de saudação é comum em todas as epístolas do apóstolo Paulo, mas essa ela tem um caráter especial. Paulo ele não conhecia a igreja de Roma, ele nunca tinha, até escrever essa carta, ele nunca havia estado na igreja de Roma. Essa carta ela foi escrita por volta do ano 57, quando Paulo estava em Corinto, retornando para Jerusalém, com uma doação feita pelas igrejas cristãs para apoiar os irmãos de Jerusalém. Mas nessa época havia uma preocupação muito grande por conta da judaização que estava alcançando as igrejas cristãs. E Paulo ele escreve essa carta, mesmo não conhecendo aquela igreja, mesmo nunca tendo estado naquela igreja, mas por ouvir falar daqueles irmãos, da fé daqueles irmãos, preocupado com o destino teológico daquela igreja, ele faz um verdadeiro concerto teológico. A carta aos Romanos é a carta mais extensa, mais extensiva, no que diz respeito à composição teológica a respeito da justificação pela fé e não pelas obras. Mas hoje eu queria compartilhar com você só esse primeiro versículo, que apesar de ser apenas uma saudação, traz uma mensagem muito especial. Paulo diz: Paulo, servo do Senhor. Essa palavra no grego, ela vem escrito como doulos. É interessante a dupla forma como essa palavra era enxergada na antiguidade. Porque para os gentios, para os romanos, para os gregos, essa palavra doulos, ela trazia um sentido de vergonha. Ser escravo quer dizer você é um pária na sociedade, você é da classe mais baixa, você é a pessoa que tem menos valor, você é a pessoa que tem menos condição. O doulos era uma palavra que expressava vergonha. Mas para aqueles que conheciam a palavra de Deus, ser um doulos, ser um servo, era a maior forma de adoração que você podia prestar a alguém. Quando Paulo diz que ele era o doulos de Jesus, o servo de Jesus, ele está dizendo: olha, eu não me preocupo em ser vergonha para o mundo, desde que com a minha vida eu seja um verdadeiro adorador do Senhor Jesus Cristo. Bem verdade, a palavra nos diz que o Evangelho ele pode ser loucura para o mundo, mas para aqueles que servem ao Senhor é o poder de Deus para a nossa salvação. Continuando a saudação, Paulo diz: olha, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Embora Paulo esteja falando dele próprio, espiritualmente ele está falando de todos nós. Todos fomos chamados para sermos apóstolos, enviados pelo Senhor, enviados a anunciar a sua palavra, a cumprir a sua obra. E fomos separados para o Evangelho de Deus. Somos a igreja do Senhor. Temos o mandato do nosso Pai de irmos por todo o mundo e anunciar esse Evangelho. O verdadeiro Evangelho, o Evangelho da salvação. Não é o Evangelho da prosperidade, não é o Evangelho da bênção, não é o Evangelho desse mundo, mas o Evangelho que nos conduz à vida eterna. O Evangelho que diz que cada um de nós tem que tomar sobre si a sua própria cruz e seguir ao Senhor. Que esse Evangelho esteja presente na sua vida e na vida de sua família. Que o Senhor te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém.